Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar todos os outros fatores do desencadeamento do burnout que vão além do trabalho em excesso, como que você faz para identificar qual que é a diferença do burnout e da ansiedade e como que o seu ambiente pode estar contribuindo para que você agrave essa síndrome do esgotamento e como evitar isso. E no final, tem um método comprovado para você aliviar essa crise. Vamos lá. O burnout, ou síndrome do esgotamento, em muitas vezes ela é associada a só uma consequência de trabalhar demais. Você trabalhou em excesso, até exaustão, e por isso você teve um burnout. Essa exaustão de trabalho, com certeza ela vai fazer parte do burnout, mas não é toda a composição dela. Existem três principais componentes. O primeiro deles é a própria exaustão, que é o mais óbvio. Por exemplo, se você sai de férias e não volta revigorado, você tira alguns dias de folga e não adianta nada. Normalmente, aquelas pessoas que se sentem cansadas para levantar e ir trabalhar, se sentem emocionalmente sugadas durante o trabalho, essa já é uma exaustão bem mais profunda dentro dessa pessoa. O próximo componente é o cinismo. E este aqui é realmente muito interessante, porque é muito comum as pessoas mais engajadas acabarem se tornando cínicas no seu trabalho porque elas são mais passionais. Elas se importam em último grau. Elas querem dar o máximo do que elas têm ou do que elas não têm. E isso pode ser um grande erro, se tornando mais propensas ao burnout. Perdem o entusiasmo, elas não querem mais ser incomodadas, elas só querem que as deixem em paz. Porque elas não acreditam mais no trabalho que elas fazem. Eu só quero fazer meu trabalho e ir embora. Esse seria um pensamento de uma pessoa cínica. E isso pode levar essa pessoa a questionar os valores da empresa em que ela está trabalhando. E é como se fosse uma despersonalização. Você não se sente mais conectado onde você trabalha. Por último, a gente tem a ineficiência. Esse aqui é mais complexo e um pouco mais triste, porque as pessoas realmente são muito boas no que fazem. Mas elas chegam em um ponto que elas perderam a firmeza de conseguir concluir o trabalho. Elas sentem que não estão fazendo parte de uma contribuição efetiva no trabalho. É como se elas estivessem se afogando, elas não conseguem mais resolver os problemas. Quando esses três componentes se juntam, você tem o gatilho para o burnout. Eles vão variar de pessoa para pessoa e sempre será preciso dos três para que o burnout ocorra. Porém, eles se apresentarão em diferentes dosagens, como pode ser o caso de uma pessoa que está em burnout, não demonstra muita exaustão física, mas que apresenta já alguns sinais de esgotamento, não consegue desenvolver o seu trabalho por falta de meios de ação, fazendo com que elas percam a confiança e, adicionalmente, tem uma dificuldade para concluir as tarefas mais simples, porque não se sentem mais úteis no seu trabalho. O burnout ele é uma cocriação do ambiente no qual a pessoa está inserida e não é necessariamente algo individual, e ele não acontece da noite para o dia. Antes de eu falar como identificar o burnout e os alinhamentos do ambiente que podem gerar essa doença e também um método comprovado para você evitar uma crise de burnout, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não se esqueça de clicar no like, fortalecer o nosso conteúdo para que a gente saiba se a gente está no caminho certo. Para você identificar o burnout, você precisa entender quais são os alinhamentos, que eu já vou falar daqui a pouco, que você tem entre a sua natureza versus a natureza do trabalho que você faz parte. E com isso, como vai te levar para o esgotamento. Então, quando você descobrir quais são esses desalinhamentos, vai ser mais fácil para você entender e tratar essa síndrome. Vale mencionar que o burnout pode ser confundido com ansiedade. A diferença básica entre eles é que, para um, a gente está falando de reações relacionadas a um mundo de possibilidades angustiantes ligadas ao futuro, que envolvem emoções muito mais fortes e intensas, que é o medo, o vazio, a desesperança e a agitação, característicos de uma crise ansiosa. E o outro envolve um esgotamento físico e emocional, que possui uma carga de estresse muito elevada, refletindo no corpo, como zumbido no ouvido, falta de atenção, aquele olhinho pulando ali e uma falta de apetite. Isso são características do burnout. E sim, eles podem ter sintomas semelhantes, mas em suma,
tem diferentes formas de abordagem para ambas as doenças. E o tratamento também é diferente. Entenda que o burnout nem sempre é só sobre você. Porque você é fraco ou tem uma inteligência emocional ruim. Mas também está conectado com o ambiente que você faz parte. Então, quais são os desalinhamentos que a gente precisa identificar? O primeiro desalinhamento é a justiça. Você não tem nenhuma promoção em vista no seu trabalho e você faz um bom trabalho, mas sente que seu salário não está condizente com o que você está entregando. E esse sentimento de falta de justiça vai corroendo você por dentro. O segundo é a carga de trabalho. Se você tem uma carga muito extensa, muito grande de trabalho, mas não tem os recursos necessários para executá-la, nem os patrocinadores do projeto, por exemplo, e muito menos o tempo para executar, então isso também vai começar a ser uma coisa muito frustrante, acumulando mais desgastes e contribuindo cada vez mais para uma crise. O terceiro é a comunidade. Então a pessoa ela se sente sozinha no trabalho, ela está abandonada, não tem aquele sentimento de pertencimento do projeto e muito menos ela sente que ela está trabalhando naquela empresa. Ela é isolada do projeto, não aceitam suas ideias e sempre estão a criticando sem necessariamente dar uma sugestão concreta de desenvolvimento, de como ela pode melhorar. O quarto são os valores. Se é dito para você fazer coisas que não estão alinhadas com seus valores e você sabe que não é correto, a exemplo de seu chefe pedir alguma coisa para você fazer contra a lei ou contra os seus princípios, isso também é um desalinhamento. O quinto é a recompensa. Algo brilhante sempre chama a nossa atenção. Querer ser recompensado pelos esforços que você fez, que foram feitos durante o projeto, é natural. E quando isso não acontece, novamente, causa uma perda de sentido. Por isso que algumas empresas elas têm políticas de recompensa por entrega de projetos estratégicos e também por tempo de dedicação, se você fica 5, 10 anos na empresa. A sexta e a última é o controle. Se você não é capaz de controlar o ambiente, é muito difícil você conseguir ajuda. E isso vai te levar a nem tentar. Então, por que fazer? Porque você não tem uma influência necessária para mudar algo que você deseja. Normalmente, esse pensamento costuma ser assim: por que eu vou tentar mudar se não vai acontecer mesmo? E isso pode gerar uma ineficiência, causando um estrago nas entregas dos seus projetos. Então, o burnout está ligado mais na capacidade nossa como ser humano e a natureza do nosso trabalho, que são os nossos meios de ação para a execução do trabalho, e o ambiente no qual você trabalha. Existe um método conhecido no inglês como Pulse, que tem a intenção de aumentar a sua resiliência como forma de evitar uma crise de burnout. Vamos começar pela letra P, de performance, para dar um gás no crescimento das suas metas, profissionais e pessoais, de uma forma a não sugar a sua energia. Como fazer para ficar dentro de uma zona que vai te desafiar, otimizar a sua produtividade sem te sobrecarregar e chegar no limite da sua zona de estresse? É preciso conhecer os seus limites e evitar sobrepor vários projetos, os quais terão grandes pressões envolvidas, e lidar com muitas cobranças para uma pessoa quase no limite pode piorar uma crise. O U do inglês é undo untidy thinking, que é desfazer pensamentos desordenados. Isso quer dizer treinar a sua mente para você ter consciência e evitar ideias inúteis que não ajudam em nada. Esse treino são exercícios a se fazer quando um pensamento ruim invade a sua mente, como: esse projeto vai dar errado, eu não consigo entregar este projeto. Não é difícil de concordar que nenhum desses pensamentos ajuda em nada. É preciso afastá-los e colocar esses pensamentos úteis no lugar, que são: quais as ferramentas que eu posso fazer para dar certo? Quem pode me ajudar? São pensamentos muito mais úteis que te levarão mais para frente. O L vem de leisure, que significa aproveitar o lazer. Esse conceito de lazer ele mudou muito ao longo dos anos no mundo e na cultura, onde as pessoas tiravam todo o sábado, por exemplo, para meditação,
Atualmente ele foi mudado para um lazer compensatório, que você sai para beber, vai para o clube, deita ali na espreguiçadeira, fica perto da piscina, fica gastando aquele tempo naquele momento. Porém, este não é um lazer verdadeiro que recompõe as suas energias. Você vai precisar se conhecer melhor para entender o que fazer para otimizar o seu lazer. E ter novamente aquela sensação de desfrute. Normalmente isso está ligado à contemplação. Ver lugares bonitos, ver um bom filme, contemplar a natureza como o nascer do sol ou o pôr do sol, são partes de um lazer pleno. O S vem da parte social. Como garantir uma comunidade robusta que permite você ter uma flexibilidade e uma adaptabilidade enquanto você se sente protegido, colocando certos limites e tudo que é mais importante para construir mais relacionamentos de amizade. Cito aqui como confiança e lealdade, por exemplo. Estes são pontos que ajudam a ter mais empatia e conexão com as outras pessoas, abrindo um espaço para mais possibilidades, das quais as pessoas em crise elas se fecham e não buscam ajuda, ou não fazem novos amigos porque elas não se sentem tão seguras para isso. E por último a gente tem o I, que vem do inglês de Evaluate Effort, que significa medir e avaliar os seus esforços, repriorizando as atividades e otimizando seu tempo, alinhadas com as suas metas, além de saber se você está colocando os esforços nos lugares corretos para que não esteja em desalinhamento com seus valores. Como estão os seus hábitos espirituais? Se existem práticas, elas estão em dia, a exemplo de ir à missa ou ao culto? Suas metas intelectuais, elas estão progredindo? Você está aprendendo novas habilidades e colocando elas em prática? São essas reflexões que a gente precisa fazer para nos conhecermos melhor. E ao aplicar esse método e ir entendendo os pontos, é possível aos poucos você ir recuperando essa saúde mental. E vale ressaltar que nem sempre todos esses pontos serão aplicáveis. E um deles poderá ser mais evidente que os demais. É preciso refletir e entender onde dói mais e focar naquele ponto para que você possa melhorar e até mesmo evitar uma crise de burnout. Se você gostou desse conteúdo e acha que te ajudou com o burnout, se inscreva em nosso canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse.